Olá, meus queridos e minhas queridas, muito amados, todos vocês que estão me assistindo agora, acreditem, muito amados do Todo-Poderoso, do Senhor Deus misericordioso e compassivo, que ama a nós pecadores. Esse amor não pode ser explicado, pode ser percebido, sentido, não se consegue medi-lo, nem entendê-lo. Por mais que se estude as Escrituras, por mais que seja sábio, inteligente, por mais que se faça cursos e mais cursos de teologia, nunca, jamais se poderá entender, ninguém, o amor de Cristo Jesus, do Pai das misericórdias, pela raça humana, por nós pecadores. O amor dele não se explica e ponto. E quem tentar explicar esse amor está sendo prepotente, tolo, bobo, não sabe do que fala. Vamos meditar um pouquinho hoje nesse amor de Jesus por uma prostituta e de uma prostituta por Jesus, ambos, aleluia. Que encontro, que história, que drama, lágrimas, pranto, desespero, carinho, doação, se transformam no final desse encontro em paz, amor, afeto e fé. É impressionante quando nós gastamos tempo lendo as Escrituras Sagradas de Gênesis a Apocalipse, as histórias dramáticas, belíssimas, que nós encontramos. E a maioria não tem interesse. Isso para mim é assustador. As Escrituras é a carta de Deus para aqueles que dizem que creem nele, que têm fé nele. É a palavra dele, do Criador de todas as coisas. Todavia, nós mentimos quando descaradamente nós dizemos: eu te amo, Senhor. Eu te amo de todo o meu coração, Senhor. Eu creio em Ti, tenho muita fé em Ti. E não sabemos nada sobre Ele. Como se pode amar uma pessoa e não ter interesse em saber quem ela é? Mentimos. Simples assim. Todavia, eis aí o mistério. Ele continua nos amando, esperando que nós nos sensibilizemos e olhemos para a cruz, para a prova do seu amor maior, no corpo ensanguentado do seu único filho, enviado para morrer daquela forma horrorosa. E essa história desse encontro entre Jesus e essa prostituta deixa-nos muitas perguntas sem respostas. Todavia, não nos impede, em hipótese alguma, de entender
uma história que nós gostaríamos de saber pormenores, detalhes, como, por exemplo, como ela foi parar na casa desse poderoso fariseu, desse homem importante, dessa personalidade importante, ali da cidade de Naim, que convidou Jesus para jantar na casa dele. Haviam outros convidados. Não era só o fariseu Jesus. E Jesus, como profeta, sabia que o fariseu não acreditava nele, não o respeitava, não o queria bem. E por que Jesus foi? Por que Jesus aceitou esse convite? Por quê? Como essa mulher apareceu nessa casa? Como essa mulher sabia que Jesus estaria jantando na casa desse religioso? Como ela adentrou o recinto, o local onde eles estavam assentados, preparados para fazer a refeição, para jantar? O que levou exatamente esta mulher a tomar tal atitude? Então, são algumas perguntas que nós não teremos respostas e nem precisamos de tantas respostas. Basta nós lermos o texto que nós vamos entender o que é mais importante. A atitude dela, a atitude do fariseu e a atitude de Jesus em relação aos dois. Vamos ler então? Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. A tradução aqui não quis dizer morava uma mulher prostituta. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Soube. Simplesmente isso. Então, pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Quantas lágrimas! Molhar os dois pés de Jesus. O que levava essa mulher a chorar tanto? Então ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se esse homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher. Quem é esta mulher que está tocando nele? E a vida de pecado que ela leva. Reparem bem, Jesus em silêncio, observando aquela mulher tocar nele, beijando-lhe os pés, Jesus consentia, deixava que ela derramasse o perfume nos pés dele, e Jesus consentia, ali, quieto. Não impediu ela de tocar, não se assustou. O texto diz simplesmente o que ela fazia, mas se ela fazia, é porque ele permitia. Em nenhum momento ele a interrompeu. Sai daí, o que está fazendo aí? Você é louca? É uma atitude que parece uma loucura. Ou analise comigo, pense comigo nesta cena, a casa cheia de convidados, todos jantando, e de repente aquela cena inusitada, estranha,
uma mulher prostituta invadindo a casa dos homens santos, puros, imaculados, homens de Deus, homens religiosos. Ali estavam reunidos os religiosos importantes daquela localidade, daquela cidade. Jesus, conhecendo os pensamentos do fariseu, afinal de contas, verdadeiramente ele é profeta, olhou para a mulher e disse para o fariseu: Simão, você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Naquela época, quando alguém convidava uma pessoa para jantar em sua casa ou para se hospedar em sua casa, a primeira coisa que se fazia era dar-lhe água para lavar os pés. O dono da casa chamava um servo que trazia uma bacia d'água e lavava os pés. Em seguida, o dono da casa derramava azeite na cabeça ou na testa do convidado e dava-lhe um beijo. Prosseguimos. Você não me beijou quando cheguei. Você não me beijou, Simão, quando eu cheguei. Atitude de honra, de respeito. Ela, porém, não para de beijar os meus pés, desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Enquanto aquela mulher perfumava os pés de Jesus, beijava os seus pés, os pecados dela iam sendo perdoados. Porque aquele gesto, ela estava, obviamente, honrando o Mestre, crendo que ele era o Messias, o Filho do Deus Altíssimo. Enquanto ela estava honrando Jesus Cristo como enviado da parte do Pai, como Messias, os pecados dela foram um a um sendo perdoados por causa do amor dela por Jesus. Naturalmente, ela estava ali arrependida. As suas lágrimas mostravam que ela estava arrependida, que ela estava cansada do pecado e que ela precisava de perdão. Eu vou repetir de novo o que Jesus disse àquele fariseu que vivia repetindo que ele pertencia ao Deus de Abraão. Eu afirmo a você, então, que o grande, presta atenção nesse detalhe, o grande amor que ela mostrou por ele. O grande amor que ela mostrou prova, isso é lindo, isso é importantíssimo, é uma lição para mim e para você, meu querido, minha querida. Prova que os seus muitos pecados já foram perdoados, foi instantaneamente perdoados. Ela não se julgava digna de ficar frente a frente com Jesus. Ela veio por trás dele, se lançou aos pés dele, não lhe dirigiu a palavra, não se sentiu digna de olhar no rosto de Jesus, não procurou uma cadeira para se sentar,
e olhar em Jesus e falar: perdoa meus pecados, me dê paz. Eu não suporto mais a minha agonia, minha angústia, meu vazio, meu sofrimento, minha solidão. Me ajude, me socorra. Não, ela procurou outros meios de mostrar o seu arrependimento e a sua crença, a sua fé, a sua esperança. Foi isso que mexeu com Jesus, foram atitudes, não foram palavras bonitas como as dos fariseus nos templos. Ela não frequentava templo, ela não era bem-vinda. Mas nós podemos meditar, conjecturar, ver o seu desespero, porque só uma pessoa desesperada teria tal coragem de invadir a casa dos religiosos, no meio de pessoas importantes que poderiam expulsá-la. Ela correu um sério risco de ser enxotada. Ela quis correr um risco porque ela acreditava que aquele homem, aquele profeta, era a solução para os seus problemas, para a sua angústia, para o seu vazio. O pecado estava sobrecarregando aquela mulher, porque é isso que o pecado faz conosco. Por isso que Jesus diz que aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado, e escravo não pode ser feliz. Qual escravo pode ser feliz? Eu lhes pergunto. Aquela mulher necessitava de perdão, se sentir purificada, limpa. Ela acreditava que Jesus tinha o poder de perdoar os seus pecados. E aí ela tomou essa atitude dramática, drástica, corajosa. O seu amor por Cristo Jesus teve como recompensa o perdão dos seus pecados. Agora ela estava leve, a alma leve, saiu todo o peso, saiu todo o fardo, porque agora Jesus estava recebendo-a como filha. Isso é maravilhoso. E o perdão está condicionado ao amor. Você ama muito Jesus? É por meio dele que os nossos pecados são perdoados. E o amor é mostrado por meio de atitudes, não de palavras. Essa é a grande lição desse texto. Jesus está cansado de olhar para aqueles que se dizem seus seguidores, encontrar apenas palavras vazias, mas a sua vida não mostra verdadeiramente que o ama, porque não tem interesse nele. Não tem interesse em saber sobre aquele que disse: quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Não quer saber dos preceitos de Jesus. Eu o amo, mas eu escolho viver do meu jeito, porque é do meu jeito que eu vou ser feliz. E vai quebrar a cara, igual esta mulher. O perdão está condicionado ao amor. Essa é a grande lição para nós. Os seus muitos pecados foram perdoados, os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Jesus sabe quando nós o amamos ou não. Jesus sabe quem o ama ou não. Não basta estar presente nos cultos, nas cerimônias, não basta, aleluia, glória a Deus, não basta ter um cargo na igreja, não basta, não basta. Se nós não separamos um momento para estarmos a sós com Ele, ou se nós não escolhermos mudar a nossa vida, se nós não escolhermos abandonar o desejo da nossa carne,
se nós desprezamos a santidade, os frutos do Espírito. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa, os convidados, começaram a perguntar: que homem é esse que até perdoa pecados? Jesus nem se importou. Ele virou para a mulher: a tua fé te salvou. Vá em paz. A tua fé te salvou. Vá em paz. Aleluia. Aquele que diz: deixo-vos a minha paz eu dou a vocês. O mundo não pode dar. Eu é que posso dar a verdadeira paz. O sexo, os prazeres, os orgasmos, talvez as orgias, não trouxe àquela mulher a paz. Porque o mundo, os prazeres, o sexo, orgasmos, não trazem paz. A satisfação é temporária, é momentânea. Em seguida vem o vazio, a estranha solidão da alma, o vazio da alma, que eu chamo de solidão da alma. A alma está sozinha, porque está vazia. Mas quando a gente vai aos pés de Jesus, em humildade, aleluia. Meu pastor Pedro Gomes sempre cita essa palavra, humildade. Um grande abraço, pastor Pedro Gomes. Foi a fé que fez aquela mulher invadir aquela casa, ter tal coragem. Ela queria viver. Não tinha vida, porque Jesus é a vida. Jesus é a vida. Sem Jesus não há vida, não há vida, por mais que procuremos. Vamos então nos lembrar da lição desse texto, da lição que essa mulher de má fama deixa para nós. Vamos aos pés de Jesus, com humildade, com fé, com muita fé. Vamos abraçar os pés de Jesus, porque nesse mundo, nesse caos que nós vivemos, nessa situação de tribulação, de espanto, de medo, de dor, de surpresas desagradáveis, nesse mundo, só poderemos ter paz se viermos aos pés de Jesus. Não vamos esquecer esta lição, esta bela lição desse grande encontro, desse surpreendente encontro de Jesus e a prostituta, que não é mais prostituta, porque teve o encontro com Jesus verdadeiro. Recebe o meu abraço, recebe o abraço do Pai do céu, e que a paz dele esteja sobre vocês. Muito obrigado.